Está no ar mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Quero agradecer muito a você que está acompanhando mais uma produção do nosso Santo Flow, mais uma vida, mais um testemunho, mais uma conversa que nos aproxima do coração de nosso Senhor. Então, para você que está aí do outro lado, eu quero convidar você a sentar com a gente nessa mesa bonita, né? Que o Padre Ellington nos emprestou, não foi, Felipe? Sim. Bem tranquilo, emprestou bem tranquilo, assim, né? Sem problema nenhum, né? Assim, né? Sem nenhuma recomendação, isso, né? Graças a Deus, né? Brincadeira. Uma mesa bonita. Estamos aqui na série sobre o Padre Léo, sobre a comunidade Betânia, e aqui em São João Batista, em Santa Catarina, diante do túmulo do servo de Deus, Padre Léo, e também ao lado da relíquia, com a túnica, a estola e a cruz do Padre Léo. E hoje eu quero convidar você a compartilhar bem esse testemunho especial de um filho de Betânia que nós vamos trazer hoje ao nosso Santo Flow Podcast. E você vai pegar esse link agora que está nos comentários, copia e cola para 5 grupos, para 5 pessoas, e aí você vai ter a oportunidade, porque aquilo que vai ser falado aqui pode salvar a vida de alguém. Então, faz isso agora. Se está na TV, pega o celular, faz isso agora. Nós queremos receber com muita alegria ele que teve a graça de ter o contato com esse carisma poderoso que é o carisma da comunidade Betânia, e hoje pode testemunhar e é um consagrado da comunidade, que é o Felipe, aqui da comunidade Betânia. Felipe, seja bem-vindo ao Santo Flow e sinta-se muito à vontade. Bom dia, muito obrigado pelo acolhimento, pelo carinho. Me chamo Felipe, como você mencionou, filho de Betânia primeiramente, e hoje consagrado também, fazendo parte da família Betânia. Que maravilha, que bom. Olha, pessoal, vai compartilhando aí, vai pegando esse link, mandando para todo mundo. Daqui a pouquinho vem um cafezinho, faz bem, né, filho? Faz bem o cafezinho. Faz bem, né? Você quer que eu ponha o microfone mais para perto dele, filho? Só mais um pouquinho, escuta aí. Só mais um pouquinho, filho, pode vir aqui. Isso, aí, pode encostar bem. Isso, show de bola. Você é natural de onde, Felipe? Conta pra gente. É um pouco complicado essa parte aí. É um pouco complicado. Já começou complicado. Já começou complicado já. Porque eu sou nascido em Botucatu, São Paulo. Certo. E criado em Guarapuava, Paraná. Ah, entendi. Mas nasceu por lá. Eu nasci em Botucatu, mas criado em Guarapuava, Paraná, então me considero um guarapuavano, né? Que a vida toda lá, né? Como é que foi o início da sua história de chegar a esse mundo? Como é que começou tudo? Na minha história já é um pouquinho delicada, um pouquinho complicada também, porque eu já estou vendo que nós vamos... Mas vamos lá, abre o coração. Quanto mais testemunho, mais graça para quem está assistindo, experimentando, não simplesmente a história do Felipe, mas acima de tudo o que Deus fez na sua história, né? Então diz aí, por que é complicado? Porque assim, a minha mãe me teve em Botucatu, São Paulo, foi para Guarapuava e deixou eu também depois, quando estava com 6 meses, com uma outra família, né? Então eu sou um filho adotivo também, né? Então ela já começou uma história meio complicada assim nesse sentido, né? Eu me criei com essa família, né? Tinha algumas divergências ali da família que sempre tem, os irmãos que às vezes não aceitavam, jogavam na cara que era adotivo, né? Sempre o mais branquinho da família, eles mais moreninho. Aí, então já começou ali também já algumas histórias, alguns sofrimentos da história de vida, né? A partir de que idade na sua infância você já sabia que era um filho adotivo ali? Eu sempre soube. Sempre soube? Sempre soube. Desde pequenininho já escutava? Desde pequenininho já escutava, até por causa dessa questão de eu ser mais clarinho, né? Então não tinha como esconder, né? E a minha mãe, meu pai ali, eles nunca me esconderam isso. Até porque a minha mãe biológica iria buscar eu novamente, né? Que ela era da vida
da prostituição, né? E entendi. para tentar ter uma família e depois ela viria buscar eu. Nossa, então assim, a sua mãe envolvida com a prostituição, sua mãe biológica, Sim. e ela leva você para uma família, mas com a intenção de um dia talvez sair daquela vida, formar uma família e ir lhe buscar. Isso. Mas E que isso coisa. aconteceu. Isso aconteceu? Aconteceu quando eu tinha 6 anos. Ela chegou lá na frente de casa para me buscar com o companheiro dela. Com o companheiro dela, né? Que hoje também é pai de 2 irmãs minhas, né? 2 irmãs e um irmão que ele teve com ele, né? E aí com 6 anos eu já falei que não queria ir com ela mais, né? E ali naquela família eu já tinha amor, tinha carinho, tudo, e estava estruturado, né? Ali não quis ir, ela também chorou bastante e depois entendeu até mesmo e deixou eu, né? Mas que coisa, né? É interessante isso daí, porque às vezes a gente cria estereótipos e clichês, né, sobre quem vive na vida da prostituição, da noite e tudo, mas numa situação dessa a gente percebe o amor que a sua mãe biológica tinha por você, de passar 6 anos, né, e quando sai ali daquela vida, vai e busca você, né, vai e realmente o que ela prometeu, ela foi fazer, né, Sim. foi lá buscar. Agora, ali com 6 anos você teve a firmeza de dizer que não queria ir. Já era meio teimosinho de que é. Mas o que você acha que fez você decidir? O amor que você tinha da sua família, ou talvez a marca que as pessoas talvez comentavam, sua mãe era uma mãe que vivia na vida, as pessoas deveriam comentar isso deveria doer no seu coração. O que é que você acha que levou ali você ser tão firme aos 6 anos de não querer voltar assim com a sua mãe? Talvez o medo, né? O medo de você sair de um lugar que você tenha segurança e depois o medo do novo, né? Uhum. Então, isso eu sempre tenho. Às vezes, até hoje ainda carrego comigo um pouco do medo. O medo do novo. Né? É um desafio grande para mim. E acredito que seja isso, porque ali eu estava seguro, né? Uhum. Ali eu já tinha, por mais que tenha as brigas, as coisas de família, que é normal, mas ali eu tinha o meu porto seguro, né? Que era meu pai, minha mãe, ali. Então eu acredito que seja isso. Ela chora bastante e volta, e você fica por lá. E eu fico por lá. E interessante, vamos dar um pico, vamos um pouco para frente, né? Alguns anos para frente. Aos 35 anos eu conheci minha mãe biológica. No caso, reencontrou? Reencontrei. Porque na mente eu vi ela com 6 anos e aí apagou a imagem, Sim. a figura dela toda, né? E aos 35 anos eu conheci ela. Eu reencontrei ela, melhor Sim. dizendo, né? E conheci meu avô biológico. Olha só. Que nada tinha 26 anos que trabalhava ali na Canção Nova. Conheceu o Padre Léo também, Monsenhor. Olha só. Foi muito Eu imagino o quanto deve ter sido emocionante. E mesmo depois de 35 anos, eu imagino o quanto o coração da sua mãe ainda era marcado, né? Por você não estar com ela durante todo esse tempo, né? Aí entra uma situação assim, que aí entra muito Betânia na minha vida. Porque aos 6 anos, quando eu neguei de voltar com ela ou ir para a casa dela, eu já criava ou já tinha a revolta, o ódio de ser abandonado por ela. Né? E isso não foi diferente nos outros anos. Então, quando falava no nome da minha mãe, eu já me irritava, porque eu tinha na cabeça que ela tinha me abandonado, né? Ela tinha me deixado. E aquilo foi gerando mágoas, ressentimentos, ódio, revolta. Foi vivendo numa adolescência isso. revoltada. Porque no registro, na certidão de nascimento minha, não tem nome de pai, né? E aquilo doía muito, né? Aquilo machucava muito. Quando, aos 18 anos que fui fazer o alistamento, no documento saiu pai não declarado, né? Eu me lembro quando eu peguei aquele documento, uma raiva muito grande, sabe? Então eu tinha isso.
E eu não perdoava. Eu tinha vivido, tinha minha vida, tinha minha família, e o pai que me criou, ele não era daquele muito de dar muito atenção, carinho, era aqueles pais mais rigorosos, mais fechadão, até porque a história dele também não teve, né? E ninguém dá aquilo que não tem. Então, às vezes, o jeito dele amar era um pouco diferente. Ele era bem rígido, firme com algumas coisas, né? Mas também, da forma que ele era, ele amava. Essa sua família dos seus pais, que são seus pais, os pais adotivos, né? Eram presentes na igreja ou não? A minha mãe era. Ela ia na missa todo domingo, né? Às vezes no grupo de oração. Então eu fiz a catequese, primeira comunhão, tudo, né? E como que foi a vida do Felipe na adolescência ali? Na adolescência foi deu um pouquinho de trabalho, né? Comecei a trabalhar pequeno já, né? E aí já na adolescência ali, aos 11 anos, já tive a primeira experiência com a maconha, que os meus irmãos, o mais velho ensinou do meio também ensinou eu. Nossa! Então, eu comecei a aprender a dirigir com 11 anos, um Chevette branco que meu pai tinha, que o meu irmão pegava do pai para sair dar uma volta ou para ir na missa. Da missa, às vezes, não ia na missa e ia dar uma esticada, né, na bagunça. Então eles gostavam muito de ir em zona também, eles iam, aí ele me ensinou a dirigir, então eu ia dirigindo e ele já ia demurrando a maconha ali para fazer o baseado, né? E eu dirigindo, então para mim era muito bom porque eu estava aprendendo a dirigir e tal, e coisa, né? E tive a primeira experiência também com a maconha. Logo cedo, né? Logo cedo, 11 anos, né? O primeiro porre também de conhaque, o meu pai que me deu também um porre, porque ele era daqueles assim, tipo, beba. Não quero, beba, eu tô mandando, né? Então, mas ele também era alcoólatra? O meu pai também tomava, tinha uns final de semana que ele tomava uns suco legal. Ele gostava de um whisky, de uma cerveja. Sim. Né? E aí a gente, na medida do possível ali que ia convivendo, ia também se envolvendo, né? E nisso, sempre trabalhando, como falei ali, vendi picolé, vendi salgadinho, vendi semijoia, trabalhei com construção civil, trabalhei de auxiliar de eletricista e sempre se virando, né? Aí, como essa questão aconteceu ali da maconha, de começar a fumar maconha e tudo mais, aí começou também aquelas questões de gazear a aula, né? Gazear a aula, tal, para ir dar uma namoradinha e passear, e essas coisas todas, né? Sempre se envolvendo com desregadamente. E aos 14 anos eu tive a experiência com a cocaína. Aí, com a experiência com a cocaína, aí eu não gostava mais da maconha, gostava mais da cocaína já. Que situação. E aí trabalhava durante a semana, sexta, sábado e domingo, saía para as baladas, saía para as noitadas, brigar, aprontar. A gente andava às vezes em turminha e ia para danceteria, às vezes arrumava encrenca, já brigava e tudo, né? Então, e a mãe sabia trabalho de tudo isso? A minha mãe, quando ela descobriu que eu estava fumando maconha também, ela ficou muito triste, queria me internar Logo novinho? Ela queria me internar num colégio interno, né, que falava. Sim. E aí falava, vou tentar achar tua mãe para devolver você, que Nossa. isso e aquilo. Isso só causava mais revolta, né? Isso só causava mais revolta, né? Porque até teve um dia, eu me lembro muito bem. Nossa, para devolver você, isso deve ser terrível escutar isso, não é, Felipe? Até teve um dia assim que eu tinha aprontado, né, com as coisas e brigado cheguei em casa com sangue cortado e tal. E então a minha mãe chegou e falou assim para mim assim: o que eu fiz para Deus para me merecer isso? Nossa. Né? E eu ali meio triste, meio deprimido ali, porque depois do uso a gente fica meio, né?
quieto, ouvindo um pouco, e de repente ela, o que eu fiz para Deus para me merecer isso? Você só me dá esquenta a cabeça. Nossa. E é um filho que eu peguei para criar ainda, nem é meu mesmo. Nossa. Eu olhei para ela e falei assim, mas você pegou porque quis, eu não pedi, né? Aí a gente tem os picos de revolta que a gente estoura, né? Mas nisso daí só gerava mais revolta ainda e mais desejo de usar droga e de não estar em casa. Porque aí mexia com tudo, né? E aí teve um dia que ela pegou e falou para mim, né? Falou assim, suma da minha vida. Com que idade você tinha? Eu tinha já, aí eu já estava com 17. Ela falou, suma da minha vida, né? Suma da minha vida. E eu peguei e falei assim, ela quer que eu suma, né? Eu não vou sumir. E aí peguei, vim para Santa Catarina e fiquei uns meses aqui, trabalhando ali em Blumenau. Aí não deu certo umas coisas ali, até por causa do uso da droga, né? Que aí trabalhava durante a semana, o final de semana ia cocaína, bebedeira e tudo. Aí fui mandado embora, não tinha daí para onde ir também, fiquei na rua, aí estava debaixo de uma marquise dormindo, roubaram meus documentos todos, né? Aí eu fiquei mais perdido. Pedi dinheiro na rua, manguear, né? Quanto tempo você passou? 2, 3 dias? Eu fiquei 1 mês e meio na rua. Nossa! 1 mês e meio na rua. E a rua, ela é viciante, né? Ela é viciante porque ela te dá tudo. Tudo que não presta. É fácil de você se acostumar com essas coisas, sabe? Porque você vai, você pede dinheiro para um, pede dinheiro para outro, você conta uma história triste, né? E a pessoa te dá de bom coração e você vai fazer uso das porcarias que tem, né? Então, esperava à noite numa pizzaria para pegar uma sobra de pizza para comer, na hora do almoço, umas 2 horas perto de um restaurante, pedia, né? E fiquei nessa situação aí. Aí até que um dia um rapaz que nós estava começando a andar junto assim nas drogadições ali, nas bebedeiras, um tentava cuidar do outro, né? Principalmente para dormir. E aí ele pegou e falou assim para mim assim, eu vou arrumar um dinheiro para você ir embora. Que eu estava querendo ir embora, né? Voltar para casa. Eu tinha o cabelo 4 dedos para baixo do ombro, né? Com o cabelo comprido. E ele pegou e falou assim para mim assim, vamos me ajudar a levar uma peça que eu vendi ali, e aí eu vou te dar o dinheiro para você ir para casa. Era uma peça de um motor de acho que de bitorneira, não sei o quê. Só que aquela abençoada daquela peça era roubada. Nossa. E a gente estava levando. E a gente estava levando, né? E nisso tudo, quando nós estava levando essa abençoada dessa peça lá, de repente chegou duas viaturas, né? 2 viaturas e mão na cabeça, já foram algemando. Meu Deus, aí conduziram para o distrito, do distrito fui para o presídio. Nunca imaginei que eu ia usar marca-passo, né? Que é aquela corrente que eu pensava que nem existia isso no Brasil. Acabei indo para o presídio e fiquei 1 mês e 16 dias lá. Nossa, como que foi esse 1 mês ali no presídio? Um inferno. Quantos que estavam com você ali na cela, mais ou menos? No corte 5, estávamos em 13. 13. Mas cabiam quantos? 12. Então, estava lotado, mas tinha espaço ali para pelo menos dormir. Estava lotado, mas dormia de valete, né? Como assim? De valete, cabeça para lá e pé para cá, entende? Entendi. Então, não vou dizer assim que foi uma experiência boa, que isso não é para o ser humano, né? Mas teve alguns dias assim de aprendizado também, sabe? Então, até eu ser julgado, digamos assim, contado minha história, eu fiquei lá esses 1 mês e 16 dias. Os que estavam lá te respeitavam? Ou por você se chegar novato, eles não respeitavam muito? Como que era? Dentro do presídio ou dentro da cadeia a gente fala assim que lá dentro tem uma lei, né? Uhum. E conforme você vai andando dentro dessa lei ali, um respeita o outro, né? Lá tem um respeito grande até mesmo
Tanto que se você ia para você fumar um cigarro, você não podia fumar o cigarro se tivesse alguém comendo. Você não podia comer ir pegar um pão, alguma coisa para você comer sem oferecer para os demais, né? Então tudo tem umas normas dentro lá. E quando eu cheguei e contei o que aconteceu, a minha história, como que foi, como que, né, certinho, eles acolheram eu. 2 deles acolheram eu, né? Acolheram e deram um suporte dentro do COT. Entende? Então, ali eu fui protegido, né, digamos assim. Entendi. E o rapaz que estava junto comigo, que não tinha me contado que a peça era roubada, aí eu contei, aí eles deram um corretivo nele, né? Nossa. Porque Senhora. não é a coisa que se faça, né? Para eles isso também é pilantragem, né? Entende? Então... Para você ver, né, rapaz, o pessoal tudo ali pagando por alguma coisa que fez, mas ao mesmo tempo tem uma base de um respeito, tem um limite, é como se tivesse um limite. Não, você chama um cara que não é do mundo de roubo e tudo e faz ele entrar nessa, agora você vai levar um corretivo, né? Mas ele estava na mesma sala que você? Estava no mesmo COT que eu. Nossa. E ali tinha assaltante de banco, ali tinha estelionatário, ali tinha os caras mais da pesada, né? E já no primeiro dia, quando eu cheguei, eu já tive que rapar a cabeça, né? Porque eu não podia estar com o cabelo ali em cabelo cima. Grande. Entende? Então, foi uma experiência até razoável. Tudo é experiência, né? É verdade. E durante esses anos ali, na dependência, né? Volta e meia trabalhava só para sustentar o vício. Você passou 30 dias, saiu e ficou ainda em Blumenau. Aí eu fiquei mais uma semana ali em Blumenau e daí voltei para casa. Aí voltei para casa, cheguei em casa, minha mãe chorando veio me abraçar. Ela sabia que você tinha sido preso? Não sabia. Não sabia? Não. Você não ligou para sua família, não falou a ninguém? Não. Lá dentro do presídio eu não pude fazer nada disso. Até porque eu estava aguardando a sentença, né? Se eu ia ser condenado, se eu ia ser liberado. Graças a Deus eu fui liberado. Senão eu ia puxar algum tempinho mais. É verdade. Aí eu ia ter que entrar em contato, né? Mas quando eu cheguei em casa, minha mãe chorando veio me abraçar e ainda me cobrar que eu não tinha ligado nem para desejar os felizes aniversário dela. Eu falei, como que eu ia ligar do presídio? Ela, quê? E aí Nossa Senhora! Foi sofrido, né? Para ela, assim, essas coisas assim. Então eu dei muito trabalho, sabe? Eu dei bastante trabalho para ela. E o meu sonho era sempre comprar uma moto. E eu falava para ela, me ajude a comprar uma moto. Ela falou, não, eu vou comprar uma espingarda para o meu filho se matar. Porque de bicicleta eu já andava bem louco, né? Mais louco que o Batman. Imagina uma moto, né? Uma moto e eu já... Quando você saiu do presídio e voltou para casa, já tinha 20 e poucos anos? Não, eu tinha 18. 18. Estava novo ainda. 18 anos. Então, quando você volta a trabalhar, melhora um pouco em relação à droga, à bebedeira, ou continua no mesmo ritmo? Aí dava os picos, né? Aí quando o negócio enfeiava mesmo, dava uma segurada, né? Ou até mesmo por causa do relacionamento com mãe, com irmã, né? E a minha irmã também, que ajudou eu a me criar, ela ficava muito triste com isso, né? E a gente brigou algumas vezes, porque eu acabava judiando da mãe, né? Fazendo a mãe sofrer e ela não gostava. Mas dava os picos. E nisso tudo eu comecei, estudando à noite e tal, comecei a namorar com uma guria da frente de casa, né? Ela até é falecida, faleceu por Covid. E a gente teve um filho, Luiz Felipe, ele tem 21 anos. Aí comecei a namorar com ela e tal, então aí a gente dava uma equilibrada um pouco nessas questões, sabe? Aí quando ela engravidou e a gente foi tentar morar junto, né? Não deu muito certo por causa desses picos meus de uso de droga. Aí a família dela também não apoiava muito, tentaram me ajudar, né? Procuraram me ajudar, eu neguei a ajuda, né? Eu não quis ser ajudado por eles. E aí
nesses picos todos ali. Quando com 19 anos eu furei o olho com prego, né? Hoje eu não enxergo desse olho aqui, porque depois de 3 meses eu estava indo com uma moto na avenida lá na Moacir Júlio Silvestre e uma Toyota se atravessou na frente, cortou a preferencial. Nós estávamos indo ver um serviço com o meu ex-cunhado, né? Foi logo que o Luiz Felipe nasceu. E aí nisso bati a cabeça na coluna da Toyota, fiquei 4 horas desacordado, né? Eles deram eu por morto, nisso descolou a retina, né? Não, peraí, o prego foi uma coisa. O prego foi uma coisa. Mas o prego furou como? O prego eu estava fazendo um piso, estiquei, para mim fazer o piso, estiquei a linha. E a linha soltou. A linha escapou de lá e veio dentro do olho. Nossa Senhora. E na hora eu passei a mão, puxei o prego, fui lá, mexi uma caixada de concreto na enxada, reguei, espalhei, reguei, e doendo. Você estava sangrando? Não, foi um momento de bobeira meu, que eu passei a mão, não saiu sangue, falei, não deve ter só machucado. Só que até sair sangue, saiu tudo líquido, né? Então ali, e aquela incomodação, de repente eu fechei o olho bom, que eu digo assim, né? E tava só um pedaço de um couro, assim, um negócio assim, sem ver, né? Não estava enxergando. Aí me apavorei, fui pro hospital, tamparam no pronto-socorro, tamparam um olho e já encaminharam pro hospital. Aí cheguei lá no hospital, tamparam o outro olho. Fiquei 5 dias com os 2 olhos tampados. Porque a doutora estava tinha 2 cirurgias de emergência e eu aguardando na fila. Ela fez a cirurgia, reconstituiu a questão do olho ali, colocou uma lente, depois na outra cirurgia 30 dias depois, colocou uma lente na frente. Eu tinha voltado a enxergar um pouco, né? Daí com essa batida da moto, como rompeu o ligamento, a retina, ele foi perdendo a visão. Hoje eu não enxergo nada. Mas que coisa, no mesmo olho. No mesmo, porque batia a cabeça, né? Aí, mas hoje eu já me acostumei só com ponto de vista. Então eu só tenho um ponto de vista, né? Só tem um ponto de vista, né? Só tenho um ponto de Felipe, vista. qual é o seu ponto de vista? Não, eu tenho sempre só um ponto de vista. Até algumas vezes, né, a gente dirigindo ali com algumas pessoas ali, as pessoas dão sinal assim, né, para virar aqui e eu vou reto, né? Por que não virou aqui? Porque você não falou? Vai reto. Agora, essa semana eu estava viajando com o Padre Lúcio, tive a oportunidade de viajar com o Padre Lúcio, né, lá para São Paulo. E aí eu dirigindo, uma altura da estrada lá, ele pegou um chocolatinho lá, um bis lá e estava assim, né? O bis assim. E eu dirigindo, né? E ele... você não quer, não? Opa! Ele não falou nada, né? É. Ele só ficou apresentando o chocolate e você não tinha como ver, né? Aí teve uma outra cena que aconteceu assim, ó, a gente estava separando fruta lá no Recanto de Guarapuava. Nós separando fruta assim e a claridade eu tenho dificuldade, né? Porque eu queimei também o olho com solda elétrica várias vezes. Então a claridade para mim é um veneno. E aí a gente separando fruta ali, eu com óculos lá do Xing Ling, aí caiu a lente do óculos assim, ó, caiu. Não sei aonde que caiu, não vi, né, cara? E aí nós conversando, intertido e tal, e daí parou, deu o horário do terço, eu fui rezar o terço da Providência, né, com os meninos. E eu tô indo para rezar o terço e os caras estão olhando para mim e dando risada. Dando risada. Falei, o que tá acontecendo, gente? Me conta é piada que eu também quero rir, né? Ou vocês estão vendo um palhaço na frente de vocês, né? O jeito de, né? Sim. Eu já irritado com aquilo ali, eles olhavam e riam. Olha teu óculos. Aí eu tirei o óculos e olhei, só tava a lente do lado de cá. Maravilha. E como é que foi, Felipe, essa questão? Quais as tentativas que faziam para que você melhorasse ali nos seus 18 a 20 anos? Sugeriam internação?
queriam levar para a igreja, chamavam para algum lugar, alcoólicos anônimos, narcóticos. O que é que as pessoas tentavam para lhe ajudar? A minha mãe tentou até me inserir nessa questão do grupo do AA, né? Do NA também, isso. Porque era cruzado, né? E até teve uma vez que a minha mãe me internou numa clínica psiquiátrica enganado. Eu tinha ficado três dias sem aparecer em casa, né? Porque dava aqueles picos de uso, e aí a gente fica perdido. Então, 3 dias sem aparecer em casa, de repente eu cheguei em casa e minha mãe falou assim, ó, o Fernando, teu amigo, viu para você consultar com um psiquiatra, para você tomar um remédio, uma medicação que vai ajudar você a controlar, né? Para ver se você abandona Obrigado. Essa droga, esse álcool teu aí. Aí eu falei, consultar num psiquiatra, essas coisas todas, será? Aí ela falou, vamos. Eu falei, vamos nessa então. Fomos. Quando chegamos no hospital, entra dentro do hospital, eu falei, mas consultório dentro do hospital? Santa Teresa, né? Muito famoso lá em Guarapuava, Santa Teresa. Eu falei, esse negócio não está muito certo. E dobra o corredor daqui, dobra o corredor dali. Eu falei, mas olha, né? Aí quando de repente me deparo com a placa psiquiatria feminina, eu falei, epa, aqui não é, né? E eu, no meu pensamento, eu sempre tinha que psiquiatria era lugar de louco. Sim, né? sim. Aí de repente psiquiatria masculina. Quando eu vi aquilo ali, aí eu saí correndo. Quando eu saí correndo que eu virei atrás assim, já tinha 2 enfermeiros. Eu já dei um murro na boca de um, empurrão no outro e saí correndo, né? Saí correndo para mim correr mesmo. Quando dobra um corredor ali, eles têm aquele tal de grupo de 8, não sei se você já ouviu falar. Não. E vem 8 pessoas em cima de você e segura e dá uma sossega-leão e já era, né? Aí eu fiquei internado lá. Quanto tempo que você ficou? Eu fiquei 21 dias. Nossa Senhora. Só que aí no outro dia minha mãe foi me visitar, eu chapado de remédio, por causa que também eu já tinha chego agressivamente e tal, né? E lá dentro também eu já dei mais umas bloqueadas. Aí a minha mãe foi me visitar e eu falei, me tira daqui e tal. E ela ficou com pena também. E ela tinha uma prima que era enfermeira, ela falou, não, Ana, deixa ele aí. O remédio vai começar a fazer efeito, é assim mesmo, calma, né? E aí a minha mãe deixou mesmo. Deixou eu 21 dias lá. Até que idade que você viveu aí essa vida na cocaína, nas indas e vindas? E até que idade que você viveu assim? Olha, a última recaída minha que eu tive foi em 2011, da cocaína. Você tinha o quê? Eu tô com 41 hoje. Em 2011 eu tinha 30. 30 anos. Então foi bastante tempo, né? Foram quase 15 anos de drogadição. Nesse mundo e nessa vida, você viveu muitos perigos por aí, na rua, que você olhou e disse, não, hoje chegou meu dia, acabou. Não muito, não. Não muito porque o que eu fazia, né? Eu não era muito desses de me aventurar em muitas coisas assim, né? Eu ia, trabalhava e usava o meu dinheiro. Não era muito de aventurar, hein? Imagina, Padre Hélito, imagine se fosse misericórdia. Cara, teve um acidente que deixou de enxergar, o cara entrou numa roubada, acabou sendo preso. Eu não me aventurava muito, né, Padre Hélito? Então, imagina se aventurasse, né? Misericórdia, né, Felipe? Mas assim, eu digo assim de Sim, ir entendi, roubar. Eu entendi, tô brincando. Nunca roubei nada, né? De ninguém, assim e tal. Eu roubava de mim mesmo. Andei 3 anos armado, né? Era a febre do momento andar armado, então andava armado. Até um dia que o polícia pegou que eu tinha comprado um 38 zerinho. Olha. Tinha dado 6 tiros só com o revólver. E aí... Mas assim, pro alto? Não, dava nas árvores, dava por cima da piazada quando ele brigava, para assustar, para espantar. Uhum. Mas doideira. Aí a polícia deu uns corretivos em mim lá, levou o revólver. Não, sorte que não levaram eu preso. Mas tá bom. Né? Então,
essas coisas que a gente fazia assim, né? Mas era briga mesmo, sabe? Volta e meia se envolvia em briga e essas coisas aí de turminha nas baladas, tudo. E esses sofrimentos vinham também, às vezes eu parava e colocava a mão na cabeça, né? Meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida, né? As pessoas também falavam, davam conselho, né? Você trabalha, você é trabalhador, mas tudo que você ganha, você gasta em bebedeira, em droga e essas coisas, não é vida, né? E às vezes pesava isso. Aí até que um dia, um vizinho nosso falou assim, por que não leva ele lá na comunidade de Betânia? E em Guarapuava tem uma casa, tem um recanto, né? Aí eu fui, até inclusive eu mesmo tinha ido de novo nessa psiquiatria, conversei com a psiquiatra e fui me internar de novo. Fiquei lá mais 21 dias. Aí eu querendo ajuda, né? E saí da psiquiatria, nesse tempo que eu estava lá, minha mãe entrou em contato com o pessoal do Recanto de Guarapuava. Na época lá estava o Lorici, a Juliana Prado, a Pepe, e aí eu fui acolhido lá. Então eu saí da psiquiatria e fui para o Recanto de Guarapuava. Ali comecei uma experiência, né? Primeiro, de voltar para os braços de Deus, né? Ter uma experiência de espiritualidade, né? Rezar todos os dias, né? Fiquei 6 meses, saí, recaí, voltei de novo. Isso foi em 2006, agosto de 2006, quando eu fui acolhido a primeira vez. Fiquei até fevereiro. O Padre Léo faleceu no dia 4 de janeiro de 2007, fiquei em fevereiro, saí, fiquei um tempo fora, uns 6, 7 meses, recaí de novo, voltei, pedi ajuda no Recanto de Guarapuava, fui acolhido novamente, fiquei 2007 e 2008, um tempo lá. Aí era para mim ir fazer ir para o aspirantado em 2009. Eu falei, que aspirantado? Nada, vou retomar minha vida. Vazei. Nossa. 2009, aí eu fui para casa de novo, tentei a vida lá fora mais um pouco, não deu certo. O ano que foi tudo isso que aconteceu, que eu vim para Santa Catarina, que eu fui preso, tudo esse 2009. Ah, entendi. Aí voltei para casa. De lá de casa, aí meu tio arrumou um serviço para mim em Joinville. Fui trabalhar em Joinville, numa construção, num prédio, batendo reboco com um pedreiro lá, da equipe dos pedreiros. Ganhava bastante dinheiro, mas só que é o seguinte, bagunça, zona, mulherada, cervejada, e já achei uma fonte da cocaína e já recaí de novo. Então, o que eu ganhava também, trabalhava ali 15 dias, fazia hora extra para dar mais metragem de reboco, né? Porque era por empreita. E quando chegava a quinzena, dava uns perdidos. Aí não deu certo também, porque começou a faltar na segunda-feira, e aí o mestre obra descobriu que eu e mais uns 2 ali estava cheirando cocaína, dispensaram nós. Fui para Jaraguá do Sul, na casa desse irmão mais velho meu. Aí lá também não deu muito certo, porque ele também vendendo pedra. Nossa. E volta e meia cheirava um pó. Aí ali eu junto, né? Não deu muito certo, que a gente começou a discutir. Eu falei, não, vou embora. Aí comecei a viver uma pensão lá sozinho. E não deu muito certo, né? Porque eu trabalhava durante a semana e estourava tudo no final de semana. Isso você já tinha entrado e saído de Betânia 2, 3 vezes? 2 vezes. 2 vezes. 2 vezes. E sempre você era acolhido de volta? Fui acolhido nessas 2 vezes. E o que fazia você querer voltar ali? Porque era uma coisa que prendia, né, em Betânia, assim, porque é a maneira que a gente vive, né? A gente vive numa igualdade, tipo, dos filhos ali, sabe? O carinho, a família, a espiritualidade, os momentos que você tem de oração, você se sente seguro ali dentro, né? Eu buscava algo que eu não sabia ainda o que era.
E eu tinha, então recaí, vou voltar para Betânia. Quantas vezes você recaiu e voltou? Recaiu e voltou? Foram 4. 4 vezes. Na quarta 2007, vez... 2008, 2009, que eu vim, saí em 2010, daí voltei em 2012. E quando você voltou a quarta vez, foi acolhido com o mesmo amor ou olharam assim e disseram, Felipe, já está chegando no limite, como que foi? A terceira vez já deram um puxãozinho de orelha, né? A terceira, rapaz, tá perdendo as fichas, né? Me perguntaram assim, né? Não, mas veja, é isso que você quer para tua vida? Porque era para você ter ido para o aspirantado, você não foi. Você está correndo da vontade de Deus. Você vai ficar nesse vai e volta aí até quando? Né? Você está brincando com a sua vida, né? É uma puxada de orelha assim, mais com amor, sabe? E aí... 2009 que eu vim de bicicleta de Jaraguá do Sul. Olha, quanto tempo que deu? Deu 12 horas. Nossa Senhora. Eu vim de bicicleta. Nossa. Dia 22 de junho de 2009. Não, eu acho que assim, ele não é aventureiro, né? 12 horas de bicicleta. Eu nunca fui muito aventureiro. Brincadeira. Que coisa. Aí eu vim e fui acolhido, né? Cheguei aqui na frente ali, tava tendo missa lá na casa de retiro, encostei a bike ali na frente ali do acolhimento, eles estavam vindo na casa de retiro, eu conheci o André Luna, que era o padre, né? Ô padre, e aí? Ele veio, meu filho, como é que você tá? Eu falei, eu tô lascado, né? Eu catingando droga, catingando cachaça, que ainda tinha uma porçãozinha que eu vim dando uns tecos, né, uns raios lá pra cá. De bicicleta. E aí, 8h30, tomava uma cervejinha, tomava uma cachaça e vim pedalandinha a bicicleta na 101 ali, né? Nossa. Então, aí eles pegou e falou assim pra mim assim, não, vamos jantar, vamos comer alguma coisa e depois a gente vê um lugar pra você tomar um banho, pra você pousar aí e a gente vai ver o que a gente consegue fazer por você. Aí cheguei no refeitório, estava todo mundo no refeitório, assim, né? Alguns eu até conhecia, o Zé, a Tereza, estavam aqui, o Zé Augusto, o padre André Luna, o Márcio de Paula estava aqui, né? E o padre Vicente, eles tinham feito um bolo para o padre Vicente, só, o bolo não estava muito legal não, é um símbolo do Flamengo, sabe? Bolo do Flamengo. Que time que era para ser lá? O Corinthians, né? Era para ser o Corinthians, Mas a intenção foi boa. A intenção foi boa. Mas assim, ele olhava no bolo e olhava para mim. Olhava no bolo e olhava para mim, né? Tipo, esse cara eu conheço, né? Aí ele veio, deu um abraço em mim. Que bom que você está aqui. Voltou para casa. Tamo aí. Aí conversei com o Zé Gentil, que era o superior na época. Fui acolhido. Fiquei aqui 2009 e 2010. 2010 eu fui em missão para Guarapuava. Ajudar... por Betânia, foi em missão. Foi em missão. Fui lá, era em setembro, precisou, porque saiu o Jadir lá, o administrador, e eles estavam lá sem um apoio, quem dirigia, né? Aí eu fui lá, era para mim ficar um mês só lá, e acabei ficando até janeiro, até dezembro, que janeiro eu fui para o aspirantado em Lorena. Sim. Então... era para um mês, aí depois eles foram falar, não, mas ele é aqui de Guarapuava, ele conhece as ruas, conhece os lugares, tudo, dá para dirigir, ajuda a gente bastante e tal. Então vamos deixar ele aí. Deixaram, né? Beleza. Ajudei lá na missão, né? Então, como eu estava falando aqui. Em 2011 eu fui para o aspirantado. Fiz o aspirantado 6 meses. Aí deu aquele estalo com um outro irmão de caminhada lá, o Willer. Vou embora. Vamos dividir um aluguel, vamos embora, vamos para Santa Catarina. Vamos embora. Aí, saímos de Betânia. Nossa. Aí eu saí e fiquei 10 meses aqui, em São João, trabalhando. Mas de boa ou voltou na droga? Não, foi 6 meses de boa. Depois desandou o negócio. Aí o Ideraldo via eu aí na rua aí, falava, que é isso, rapaz, cria juízo, não sei o quê. O Ideraldo dava uns puxãozinhos de orelha meio forte, né? E aí um dia
daquela mesma coisa, né? Trabalhava a semana inteira. E gastava tudo. Chegava o final de semana e não tinha ninguém, não ia em lugar nenhum. Às vezes dando a desculpa que estava cansado, essas coisas todas. Ou já passava no bar tomar umas. E aí já uma carreira de cocaína, isso e aquilo. Graças a Deus experimentei 3 vezes o crack e não fez a cabeça. Graças a Deus. Né? Não curti aquela parada ali. Vejo que é cuidado de Deus também, porque se eu tivesse me aprofundado mais no crack, aí eu não tinha volta, sabe? E aí quando eu vi que não era vida, né? Tava aquele vazio, sabe? Um vazio assim que você não consegue, eu não consigo assim, tipo, explicar o que é aquele vazio. Aí um domingo eu lá na casa lá, morto de ressaca e tal, falei, eu vou lá na Betânia. E aqui eu tinha comprado uma motinha, tava com uma motinha aí, andava mais louco que o Batman, né? Aí vim aqui, cheguei aqui para pedir vaga, a Margarida até estava no acolhimento, ela falou, você tem que vir na quinta-feira, fazer o teu pré-acolhimento, aguardar a vaga. Falei, beleza, tranquilo. Aí estava saindo, porta do recanto lá, o Flávio Pudim e a Gisele e a Dani estavam ali, que eram da mesma turma que eu, do aspirantado, né? Sim. Eles estavam aqui no discipulado já. Aí paramos para conversar um pouco ali e tal. O Flávio, e aí, irmão? Como é que você tá? Tá acabadinho, né? Falei, o que você acha? Tô acabadão, né? Vim aí pedir ajuda, mas não deu muito certo. Ele falou, por quê? Falei, porque a Margarida falou que é para mim vir na quinta-feira fazer o pré-acolhimento e tudo mais, né? Ele falou, não, espera aí que eu vou ligar pro Vicente pra gente ver o que a gente faz. Aí ele ligou pro Padre Vicente, o Padre Vicente estava em Joinville, isso era umas 4 horas da tarde, ele falou assim, fala para ele ficar aí que eu tô em Joinville e assim que eu chegar eu converso com ele. Vou ver se eu consigo algum recanto para ele ir. Aí eu falei assim, então, vou ficar aqui, mas ficar aqui, o Padre Vicente, até ele chegar, então onde que eu vou ficar aqui, né, cara? Se ele chegar de noite aí, vai dar ruim. Aí ficamos por ali conversando e tal, isso, aquilo, o Padre Vicente chegou, era 7 horas da noite. Aí fui conversar com ele, ele pegou e falou assim para mim, que quando eu saí do aspirantado em 2011, ele, lá em Lorena, ele chegou, conversou comigo 1h e pouco, mais ou menos, me aconselhando para não ir, vendo as vontades de Deus, né? Que eu estava correndo mais uma vez, que eu tinha que ver, né? As indas e vindas, qual que é o propósito de Deus para minha vida. Eu falei, não quero propósito de Deus, nada, eu quero ir trabalhar, viver minha vida, né? Aquela teimosia nossa, né? Aquela a revolta nossa. Aí ele falou, não vai, isso é errado, não vai, isso aí você está cometendo um erro, isso aí vai ser um suicídio, digamos assim, né? Falei, tá bom, para ele parar de querer me entrar na cabeça de não ir, falei, tá bom então, não vou. Ele saiu de madrugada para vir para São João, quando foi 10 horas da manhã, eu também falei, tô indo, vim embora. Aí quando ele viu ele falou assim, eu falei para você que não era para você ter saído. Por que você saiu? Teimou mais uma vez? Mas deu um puxãozinho de orelha legalzinho até. Daí arrumou vaga para mim lá em Guarapuava. Fui para Guarapuava, fiquei lá em Guarapuava mais um mês. Aí eles conversaram entre o conselho ali, estava abrindo o recanto de Uberlândia e me mandaram lá para Uberlândia. Longe. Eu sei onde é. Quente. Já fui para Uberaba, lá é longe. Uberlândia é longe. Quente. E incrível que nessas indas e vindas e essas experiências que tive antes, eu sentia algo, mas não conseguia dar passos, né? E lá em Uberlândia eu fui acolhido com uma forma diferente, né? Pelo povo lá de Minas, né? Acima de tudo o José Carlos e a Dona Nete, que até hoje a gente tem contato, muito carinho, sabe? Um povo acolhedor. E nisso entrou também
uma consagrada nossa, eu falo sempre que ela é minha mãe preta, é a Elza, né? Ela é uma consagrada de Betânia, hoje está cuidando da mãe, e ela também deu muito amor, sabe? Você considera que em que momento do seu processo em Betânia você foi conseguindo, deu um estalo de você superar o abandono da sua mãe, os problemas com seus pais adotivos? Você acha que teve um dia, ou um momento, ou um período em que você viu isso sendo trabalhado dentro de você? Bi, em 2009 aqui, o Padre Djalma foi um ponto-chave também para essa questão do perdão, né? Porque eu ainda carregava a revolta da minha mãe, né? A ausência do nome de um pai no documento, né? Eu remoí aquilo muito. E o Padre Djalma, uma vez nós conversando, ele falou assim: você tem que perdoar tua mãe. Você tem que perdoar ela porque ela é tua mãe. Eu falei assim: não vou perdoar, não perdoo, e ela me abandonou e tal. E aí ele pegou e falou assim para mim assim: pois é, ela te abandonou, mas você já parou para pensar que ela te carregou 9 meses ou 7 meses na barriga? Que ela te deu a vida? Que ela poderia ter te matado, ter abortado, né? Você já parou para pensar nisso? E de alguma forma ela é sua mãe, ela faz parte da sua vida? Aí eu comecei a olhar diferente, né? E partilhei com o Carlos, ele era formador aqui também. Partilhei com o Carlos algumas vezes, né? Eu falei: mas como que eu vou procurar? Aonde que eu vou procurar ela, né? Porque sei lá onde que anda. Até o Carlos pegou o nome dela, né, para ver se conseguia encontrar num órgão de delegacia, alguma coisa assim. Ele falou: vixe, mas Ruth Pinheiro da Silva tem muita. E por incrível que pareça, ainda o nome da minha avó materna é Ruth Pinheiro da Silva também. Ah, ficou mais difícil. Ficou mais complicado. Então, e não conseguiu muito êxito, né? E aí fui trabalhando essas coisas, né? Rezando as primeiras Ave Marias por ela, né? E olhando nesse novo sentido, que se eu tenho vida é porque ela me teve, né? Ela me cuidou da barriga, dentro da barriga dela. E querendo ou não, a presença da Elza em Uberlândia também deve ter ajudado de você ter percebido tanto carinho como a mãe, né? Também ali, né? E a partir daquele momento até hoje você está em Betânia. 2012 aí eu estou em Betânia. Já fazem o que? Nós estamos em 2022, 10 anos. 10 anos. 10 anos. Mas aí o que acontece? Em Uberlândia começou um ponto maior dessa parte da vocação. Sim. Eu fui como um filho mais velho, e aquele tempo não tinha ainda os vocacionados ou o auxiliar de missão, essas coisas. Então eu era um filho mais velho. E lá eu comecei a ajudar o Daniel na época, que era o administrador, então eu era auxiliar do administrador. Sim. Eu dirigia para lá e para cá, inclusive fui levar um rapazinho aí numa cachoeira lá do lado lá, né? Rapazinho com a família dele, né, padre? Foi levar um rapazinho na cachoeira. Eles foram visitar nós fomos dar uma voltinha num lugar lá, sabe? Um lugar muito bonito. E ali foi crescendo, família toda, ali foi crescendo o sentido de... Sempre eu trabalhei em Betânia, sempre me doei em Betânia, em 2009 aqui, com o Noel também, falecido Noel. Ele me ajudava muito nas partilhas, né? E eu sempre disponível em querer ajudar, servir, né? E às vezes eu falava com a Tereza ainda, né? Falava assim: nossa, eu quero fazer algo, eu quero fazer mais. Ela falou: rapaz, a hora que você consagrar, você não vai ter tempo nem para você, rapaz. E às vezes a gente não tem tempo pra gente, né? Porque a gente se doa hoje. Não estou reclamando, mas partilhando, né? Então lá em Uberlândia começou essa sede sendo saciada, digamos. E volta e meia dava os picos de eu querer ir embora, de querer desistir e tudo. A Elza vinha, acolhia e dava colo, às vezes puxava a orelha também. E começou a me mostrar que eu poderia fazer o processo diferente. De eu fazer uma caminhada
não deixar as coisas pela metade sempre. Sim. Né? Porque eu nunca terminava nada. Eu começava uma coisa e eu parava, eu desistia, eu abandonava. Foi a vida toda assim. Sim. É um namoro que você começa que não vai certo, Sim. é um trabalho, tudo, né? E aí ela foi me ajudando nesse aspecto. Fui para o aspirantado, fui para o discipulado, hoje, graças a Deus, consagrado. Saí de Uberlândia, fui para Lorena. Lorena, eu tive a graça de conhecer meu avô, né? Sim. Conheci minhas irmãs que estava lá em Uberlândia já. Vô biológico. Estava lá em Uberlândia, aí fui conhecer o pai das minhas irmãs e as minhas irmãs. Meu irmão, com 19 anos, sofreu um acidente de moto. E faleceu, né? Que é o pai dele é esse que tinha ficado com a minha mãe. Sim. E ela depois também não deu certo o relacionamento deles, porque ela também era meio descabeçada. Sim. Então, 2013 conheci as minhas irmãs, 2015 fui conhecer meu avô biológico. E que ano você conheceu sua mãe biológica? 2015. Como que foi esse momento, esse encontro de vocês? Você já um homem restaurado, praticamente, ali em Betânia e tudo, e você contou a sua história para ela, o que você passou e quem você era agora, o que vocês ali conversaram, ali, resumindo tudo? Com meu avô, eu primeiro perguntei fiz duas perguntas para ele. Se a minha mãe não tinha criado eu porque ele não quis, né? Sim. Porque ela não era casada. E qual que era a minha árvore genealógica, qual a raça, né? Que eu não sabia, né? A raça. Né? Entende? Que coisa. Então, aí ele falou que não, né? Ele não... Quando ele soube que a minha mãe estava grávida, ela sumiu, né? Sim. Daí ele até procurou ela ficou 13 anos sem ter notícia ela sumiu, nenhuma. entendeu? E aí ele me respondeu, então, a questão da genética, né? A raça ali, alemão, italiano e brasileiro. Olha só. Você já começou a se encontrar, não é? Aí eu já entendi algumas outras coisas, né? A teimosia. Sim. Né? Da onde que vem, né? Não, o italiano não é teimoso, não. Não. E junto com o alemão, aí é que fica equilibradíssimo, né? Sorte que tem o brasileiro que é tranquilo, né? E depois veio a mãe. E daí a mãe. Depois de 3 meses, o meu avô falou, então vou te levar para conhecer a sua mãe. Aí ele foi, me deu um computador também. Foi lá, comprou lá na Santa Ifigênia. Aí fomos conhecer minha mãe. Uma surpresa para ela, né? Aí eu cheguei, bati na porta. Quando bati palma lá no portão, lá ela saiu na porta, tinha um vidrinho assim na porta, assim. Ela chegou, viu eu e a minha prima no portão com meu avô. Em vez dela abrir a porta, ela saiu correndo para dentro lá, para acender um cigarro. Mas ela reconheceu? Ela reconheceu. Ela sabia, né, que você ia. Daí, quando ela veio abrir a porta, eu falei, eu já vi gente correr para abrir a porta, eu já vi gente fazer várias coisas, mas correr da porta, chegar na porta e não abrir, sair correndo, eu não tinha visto ainda não. Assim, só para quebrar um pouco o gelo, né? Aí ela abraçou eu e foi um choraedo danado. Eu imagino. E aí depois a gente sentou num sofá e a gente ficou conversando ali por mais ou menos umas 3 horas. Nossa. E para mim, quando eu cheguei e falei para ela, pedi perdão para ela das raivas, das revoltas que eu tive, né? Tudo do abandono que ela causou, que ela teve, né? Foi como se eu tivesse tirado um fardo das minhas costas, sabe? Sim. E não foi fácil realmente pedir perdão para ela sem escorrer lágrima dos olhos, né? Porque a minha história ela não foi muito das fáceis, né? Como de muitos irmãos, muitos filhos nossos que não têm a sua história fácil. Acredito que para ela também não foi fácil ela reviver alguns momentos e também
para ela me abraçar e dizer que me amava e o quanto ela sofreu também a minha ausência, tudo, sabe? Foi muito emocionante isso, foi muito forte, sabe? Graças a tudo aquilo que eu fui aprendendo em Betânia. Sobre o perdão, a misericórdia, o amor, né? O se amar, né? Então daí depois eu fiquei 6 meses em Lorena e volta e meia eu ligava para minhas irmãs, ligava para ela e tudo, né? Aí até teve um dia que o aniversário dela é dia 24 de dezembro e aí eu liguei para mim desejar os parabéns para ela no final do dia, na noite já, né? Ela veio querer brigar comigo. Falou, que pensei que você já tinha esquecido da mãe e não sei o quê, que não ligar para me dar os parabéns. E eu já dei uma patadinha, né? Falei, durante 35 anos você nunca lembrou do meu aniversário? Nunca me desejou feliz aniversário? E mês passado era o meu, por que você não ligou para me desejar feliz aniversário? Né? Sim. É fácil cobrar os outros. Aí veio um pouquinho do homem velho, né? Sim. Então, aí agora a gente não tem muito contato. Porque ela veio querer cobrar algumas coisas minhas e a gente não tem laços, né? E talvez a personalidade dela também não seja tão fácil, né? Não, ela não é muito fácil, não. E isso também gerou uma série de ciúmes da mãe que me criou. Claro. Porque agora você só liga para tua mãe, agora você esqueceu nós, e aquela coisa, né? Hoje, você tem uma família em Betânia. Tem. Nesse processo todo, Deus foi tão bom com você que lhe deu uma família em Betânia? Como que foi? Aí eu saí de Lorena, fui ajudar a abrir o Recanto de Cianorte. Aí fiquei 7 meses lá no Recanto de Cianorte. De repente, a notícia: você foi transferido. Como? Você foi transferido. Para onde? Para Curitiba. O que eu vou fazer lá? Você vai ser administrador. Misericórdia. Aí eu falei, vixe, meu Deus. Vamos lá? Pesou, hein? Pesou. E foi desafiador, né? No começo, quando eu cheguei lá, a minha atual esposa era moderadora. E aí no começo a gente teve até umas dificuldades, algumas discussões, né? E aí ela até foi falar para o padre, assim, foi interessante isso. Porque ela foi falar para o padre, né? Eu também me queixava dela. Essa mulher é difícil, essa mulher é carne de pescoço. Ou seja, já tinha toda a característica de ser a esposa, né? Aí, essa mulher é difícil. E aí a gente discutiu algumas vezes, sabe? Você ia falar pro padre Vicente, ela ia falar também de você para ele. E era isso aí. Na época o padre Wellington era formador geral. Um dia eu falei, padre, aqui tá difícil esse negócio aqui. Deus o livre. Né? Tá louco? O primeiro sinal que pode ser a esposa. É verdade. Aí ela até foi falar pro padre Vicente, né? Falar assim, esse ogro aí, ó, não dá pra gente, ele chega com as grosserias dele, essas coisas todas ali e tal, e tem que ser do jeito dele, não sei o quê, papapá. Aí o padre Vicente veio, vocês têm que conversar mais, vocês têm que, né, se entender mais, caminhar junto e tal. E aí falei, tá bom, um puxão de orelha e tal, vamos retomar, vamos, né? O interessante de Betânia é isso, que se você vê que você tá, ou o formador, o moderador chega e vê que você está errando, ele te puxa, tá saindo do foco e tal, né? Então vamos retomar. É sempre uma retomada, né? Sempre estamos em restauração. Isso. Aí eu comecei a tratar um pouquinho melhor. Olha, vamos fazer assim, o que você acha disso, o que você acha daquilo? Tô indo lá em tal lugar, pá, então. Não, tá bom, sim, né? E foi pegando outro rumo o negócio. E aí a gente tinha que ir em questão de banco também assinar por causa do cheque, as contas, né, a movimentação bancária. Aí então volta e meia dava um probleminha no banco, tinha que ir junto com ela, levar ela lá, assinar. Aí de repente teve um dia que estava meio quente, falei, vamos passar ali, tomar um sorvete, né? Começando a melhorar. Né? Aí já, né, padre, ele já tá me tratando um pouquinho melhor, né? E aquela brigaceira já não foi tendo mais, né? E a gente foi começando a se gostar. Aí
discernimos, mandamos a carta para o conselho, para a gente namorar, namoramos, noivamos, casamos, né? Quando a gente começou a namorar, eles cogitaram a ideia de eu ser transferido para cá, para São João. Aí ela foi e questionou o padre, mas eu vou começar um namoro, como é que eu vou namorar com uma pessoa longe e tal? Aí reviram umas situações e deixaram lá. No noivado também, a mesma coisa. Felipe foi transferido para São João. Como que vai ser isso e aquilo, e aí, no noivado, né? A gente questionou e tal, e acabaram revendo e deixaram eu lá. Aí casamos. Hoje, quarta-feira passada, a gente fez 3 anos de casamento. Que bênção, meu irmão. Estamos aqui diante do túmulo do servo de Deus, Padre Léo, para encerrar aqui a nossa conversa. Eu queria que você resumisse o que é que significa Betânia na sua vida, na sua história. Betânia na minha vida, ou melhor dizendo, Betânia para mim me devolveu a vida, né? Betânia para mim, ela me ensinou a ser uma pessoa, né? Que ainda tem alguns defeitos, algumas falhas, mas que aprendeu a ser amado, né? Aprendeu o sentido de que a gente precisa do outro, que a gente pode estender a mão para o outro, né? Essa questão da espiritualidade, né? De estar mais próximo de Deus, isso, né? Rezar, ter uma vida de oração, ter uma vida em comunhão com Deus, né? Betânia, resumindo, então, para mim, ela foi a responsável por me devolver a vida. Ou, melhor dizendo também, Betânia foi um lugar que eu consegui me encontrar e aprender a viver. Né? Porque hoje eu digo que eu tenho vida. Né? O sonho que eu tinha de ter uma família, eu tenho uma família. O sonho de ter uma moto, talvez eu não tenha moto, mas eu tenho alguns carros, né? Para andar, né? Eu não tenho uma casa, eu tenho 8 casas, né? Aí tá certo, aí tá certo. Né? Eu chorava às vezes por causa de eu ter minhas irmãs, mas quantos irmãos eu tenho, né? É verdade. Né? Os padres aí, né? Verdade. Tantas e tantas oportunidades. Então, Betânia me ensinou a viver, ou me devolveu a vida. Que lindo, cara. Coloca aí nos comentários o que é que você achou da nossa conversa hoje aqui com o Felipe. É interessante porque às vezes as pessoas pensam, Betânia, quantos que pelo Padre Léo foram resgatados? Mas aqui o Felipe é um exemplo de que ele é resgatado pelo carisma de Betânia, não necessariamente diretamente ter sido ligado ao Padre Léo, né? O carisma em si, e isso prova que o carisma em si, ele continua, o Padre Léo vivo no carisma, né? Resgatando vidas com a mesma potência, como se o Padre Léo estivesse fisicamente aqui, mas ele está. Então, Felipe, eu quero agradecer muito. Essas camisas que a gente está usando é novidade, né, Felipe? Essas aqui é novidade, né, já ganhei pessoal? uma, ó. E eu queria que você pedisse a sua, aí da sua casa, entrasse em contato aí com o Instagram da comunidade Betânia, que tem o servo de Deus, Padre Léo. Chegou esses dias, eu acho que... E a gente está inaugurando aqui, muito chique, né? Agora a minha veio com uma bola maior do que a sua, né? Eu não sei porquê, né? Na verdade é que está sendo diminuída também. Está sendo assim, diminuída. Mas, Felipe, muito obrigado pela sua partilha, de você ter escancarado o coração aqui no nosso Santo Flow. Coloca aí nos comentários o que você achou, a cidade de onde você está acompanhando. E saiba que Betânia é sempre esse lugar de restauração, de nova vida. E hoje, conhecer alguém que um dia foi acolhido, filho de Betânia, entrou e saiu 4 vezes, não é? Deu o trabalho que vocês perceberam que o Felipão deu aqui. E hoje é um consagrado, um pai de família, alguém que hoje estende a mão para outros, né, que chegam até aqui. Que coisa linda. Felipe, muito obrigado, cara. Obrigado a vocês. Foi tranquilo? Um grande abraço. Foi tranquilo? No início você estava um pouquinho nervoso,
né, e tudo, mas foi tranquilo, né? Bateu papo. Depois que o café chegou também, né? O cafezinho chegou. Cafezinho. Mas fale aí o que você quiser aí para terminar. Eu só tenho a agradecer mesmo a Deus, à comunidade Betânia, a todos aqueles que me apoiaram, né? E dar um agradecimento também a todos aqueles que apoiam essa obra, aqueles que acreditam em nosso trabalho, em nosso carisma e, acima de tudo, naqueles filhos que precisam ser ajudados. E quando alguém for oferecer um chocolate para você, venha pelo lado esquerdo, né? Pelo lado esquerdo. Pelo lado direito, não. O Padre Lúcio, no carro, segurando a mão o chocolate, ele não pegava. Ah, você não quer? Não, veio pelo lado errado, né, Felipão? Veio pelo lado esquerdo. Valeu, Felipe. Obrigado. Valeu, um abraço. Pessoal, Deus abençoe a você e toda a sua família. Siga nas redes sociais a comunidade Betânia. Hoje um testemunho extraordinário que a gente conheceu, assim, mais uma vida resgatada por esse carisma tão belo, tão especial. A partir de agora, quando terminar, se você pegou só da metade, vai ficar gravado aqui no YouTube, então volta para assistir. Amanhã nós estaremos também no YouTube, mas Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Music, os cortes da nossa conversa no TikTok, no Instagram, no Kawaii, em todos os lugares você vai poder acompanhar aquilo que nós conversamos por aqui. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.